Fala, guys, beleza? Aqui hoje mais um episódio do Hackeando a Tech, onde a gente vai apresentar um conteúdo sobre educação, carreira e tecnologia. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Haas, sou desenvolvedor, CTO de 4 empresas e estou trazendo aqui hoje um convidado especial, que é o Rafael Martins, que ele é cofundador e CEO da Share, uma das mais requisitadas empresas brasileiras na área de educação, voltado para o segmento de comunicação digital. Vou querer que tu conte um pouco sobre a tua experiência pessoal, teus aprendizados, toda essa parte tua, né, voltada para a educação, e se apresente aí também para o pessoal para compartilhar um pouco das tuas experiências. Maravilha. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar compartilhando um pouco do que a gente vem passando aí, estudando e conhecendo do mercado. Eu sou o Rafa, sou CEO e cofundador do Share, né? O Share nasceu em 2013 como uma empresa de educação para o mercado de comunicação. E aí, em meio à pandemia, a gente teve que se reinventar, né? Assim como a grande maioria das empresas, e pivotou o negócio para virar uma plataforma de educação online, Legal. que é o Clube Share, né? E aí a gente organizou a empresa inteira para ter esse shift, né, de tecnologia, que era uma coisa que já estava no nosso horizonte, mas eu acho que assim como muitas empresas a gente teve que acelerar esse processo, né? Total. E aí a gente criou a empresa, a gente recebeu investimento anjo, né, no final de 2020 e viemos aí desenvolvendo a plataforma e entendendo exatamente o que a gente tinha que fazer. Estamos ainda, né, em constante busca aí de como engajar as pessoas, como fazer com que de fato elas usem, né? E essa é um pouco da minha trajetória, assim, né? Eu já fiz projetos com grandes empresas aí do país e Legal. algumas empresas globais. E fico à disposição aí pra gente bater um papo e aprofundar alguns temas. Maravilha, meu velho. Obrigadão aí. Eu que agradeço. Obrigado por ter aceito o convite aí também e contar um pouco da tua experiência pro nosso público aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos começar então, cara. Eu quero que tu conte um pouquinho dessa tua experiência. Como é que tu principalmente ingressou nesse mercado assim da comunicação, né? Qual é a tua formação, qual é a tua especialidade, Sim. né? E como é que houve a necessidade de tu criar a Share, por exemplo? Cara, eu comecei minha carreira, como muitos jovens da minha idade, 14, 15 anos, como office boy, né? Legal. Era uma época que era uma demanda recorrente, né? Ter office boys, hoje não precisa, né? Praticamente tudo a gente faz aí pela internet, com celular e tal, mas era uma época que o mundo era muito mais analógico, né? Não era tão digital. Mas eu sempre gostei de comunicação e educação, né? Eu trabalhei por muito tempo dando aula de informática, né? E depois fui para a área de infraestrutura de TI até, inclusive, ó. Massa. Então tem uma intersecção aí. Fiz curso da Microsoft, certificação da Microsoft, fiz toda essa jornada aí de infraestrutura de TI. Mas ao mesmo tempo eu dava aula, né, em muitas escolas aí. Até que eu fui trabalhar no varejo, trabalhei no grupo Paquetá, depois fui para as lojas Labs, e aí eu sempre quis trabalhar em agência, né, cara? Agência de publicidade, né? Sempre via aquela coisa assim, pô, agência de publicidade e tal. Até que eu tive a oportunidade de trabalhar na Cadastra, que é uma agência aqui de Porto Alegre, e que hoje é uma agência global, né? Tem em outros países também. E ali eu aprendi como fazer performance, como fazer comunicação aí em alto nível. E meio que eu, quando tinha que fazer cursos ou ir em eventos mais avançados, vamos dizer assim, eu sempre tinha que ir para São Paulo, para o Rio, né? Isso de alguma forma incomodava, né, cara? Pô, por que não tem aqui, cara? Por que os caras não vêm para cá? Por que não faz alguma coisa legal aqui? Tinha algumas coisas, mas eram muito esporádicas, né? 1, 2 vezes no ano, né? E aí tu vai para São Paulo, tem 3, 4 por dia, né? Eventos legais, tem que escolher até qual tu quer ir. E aí eu pensei, cara, não é possível que a gente não consiga organizar algo de tão boa qualidade, né? Como tem em São Paulo. Acho que aqui no Sul, né, na época, e ainda tem, né, claro, a SPM, que acho que é um dos grandes ícones aí da educação para comunicação e publicidade. Foi um dos primeiros parceiros do Share, inclusive lá em 2013. Quando a gente vendeu a ideia para eles, pô, vamos fazer um evento legal aqui em Porto Alegre, vamos trazer os caras para cá e tal, porque tem um mercado pujante aqui, tem muitas grandes agências aqui no Rio Grande do Sul, né, grandes marcas, então não é possível que a gente não consiga organizar. E, cara, a gente organizou um evento em 2013, deu super certo,
esgotou os ingressos em uma semana, assim, e eu não tinha nenhuma experiência de organizar eventos, né? Eu costumo dizer que o mais próximo que eu cheguei disso foi organizar os 15 anos da minha irmã, né? Mas nada perto de organizar um evento de comunicação, né? Com palestrantes, coffee break, toda a logística e tudo mais. É uma loucura. Só que aquilo foi super legal, assim, né? Porque essa coisa de descentralizar o conhecimento de qualidade há 9 anos atrás era um desafio, né? Hoje é muito mais fácil, né? Porque existem muitas pessoas fazendo cursos, né? Grandes profissionais compartilhando seu conhecimento. Então, é um pouco mais fácil de se qualificar agora, né? Tem muita opção. Talvez o desafio hoje é saber qual escolher, né? Qual realmente vai te trazer aquele conhecimento que vai agregar na tua carreira. Mas naquela época era muito mais difícil, e aí de 2013 até 2019 a gente fez 98 eventos, começando com o primeiro aqui em Porto Alegre, em todas as regiões do Brasil. Então a gente foi de Porto Alegre a Manaus fazendo evento. Genial. E sempre nessa lógica, né, cara, de levar coisas legais e de qualidade para não só para o eixo Rio-São Paulo, que a gente sabe que São Paulo é a maior economia do país, da América Latina, né, onde estão as maiores empresas, onde está o dinheiro, mas também tem um supermercado, né, fora do eixo Rio-São Paulo, que precisa de oportunidade, que precisa conhecer as pessoas, que precisa trocar ideia também. E foi com essa lógica que a gente foi. E aí a gente depois começou a fazer cursos, montou uma escola aqui em Porto Alegre em 2019, que ainda está lá, né? E aí veio a pandemia e a gente se viu desafiado, né, cara? Porque tudo que a gente fazia era presencial e com aglomeração. Quanto mais, melhor até, né? Quanto mais gente nos eventos, quanto mais gente nos cursos. A gente formou 17 mil alunos nesse período de 2013 a 2019. Então foi super legal, né? Eu pulei uma parte, mas eu saí da agência e daí para poder tocar integralmente só isso. Acho que isso é uma dica legal de carreira também, né? Porque muitas vezes a gente mira algo que a gente deseja muito e a gente acha que de cara a gente vai fazer 100% aquilo e não vai, né? Não só pela minha história, mas por várias que eu já vi aí no mercado. E as pessoas que muitas vezes pedem mentoria e tal, eu falo, cara, faz o que tu tem que fazer e vai plantando o que tu gostaria de fazer. Vai no shift, né? Vai indo aos pouquinhos. Vai indo aos pouquinhos. É uma balança, né, cara? Tu tem aqui o teu trabalho que paga tuas contas, né? Que te ajuda a ter grana para te fazer curso, para se desenvolver, para ir em evento, enfim, para pagar teu aluguel, tuas contas. E talvez tenha algo aqui que tu está construindo devagarinho, com o recurso que tu tem, com o tempo que tu tem. E se isso realmente for algo relevante para as pessoas e tu tiver a sabedoria para fazer isso crescer, talvez isso vire maior do que a tua atividade principal e tu possa viver disso, como é o meu caso hoje, né? Viver bem de legal. Educação mas isso começou pequeno, né? O primeiro evento a gente teve R$300 de lucro. E a gente usou para... Teve lucro. R$300, cara. E a gente levou os palestrantes para jantar com os R$300. Sim, então, assim, financeiramente foi zero, né? Praticamente. Então, era muito mais um desejo de fazer algo que a gente sentia que existia uma demanda, existia uma oportunidade, existiam pessoas que estavam dispostas a pagar por aquilo. E eu acho que o que falta muitas vezes, eu vejo assim, muitos profissionais que eu converso, é essa visão de negócio mesmo, né? Muitas vezes a gente fica muito aficionado por entender como usar as ferramentas e as tecnologias e pouco interessado em como eu uso aquilo para gerar riqueza, para gerar negócio, para gerar clientes, para gerar venda, né? Então acho que quando a gente entende isso, que, cara, saber... uma linguagem de programação, por exemplo, é tão importante como eu vou usar aquilo para melhorar o negócio, para vender mais, para fazer os clientes ficarem mais satisfeitos. Quando a gente entende isso, acho que a gente começa a ter um level up assim, na nossa carreira. Eu entendo também muito que isso é um papo que eu converso bastante com os desenvolvedores, né, que vêm falar comigo, vêm me procurar, né? Como é que a gente liga isso com a carreira, né? Porque parece que isso é um papo só de empreendedor, só de quem quer ter empresa. Mas, na verdade, isso também é ligado com o funcionário, com quem é CLT, com quem é empregado, né? Porque tu precisa também saber apresentar resultado para tu conseguir crescer na tua carreira, ser promovido, né? Independente de qual lado da carreira Y que tu vai escolher, se é o de gestão ou se é de arquiteto, né? Um nível mais especialista, né? Sim. Tem que saber entregar resultado, né? E eu acho que por muito tempo se glamorizou muito a ideia de empreender, né?
É. E eu acho que cada vez mais a gente está falando sobre não só empreender, mas intraempreender. Acho que as pessoas estão entendendo que existe um perfil de pessoas que têm o sonho e tem um perfil de pessoas que ajudam a realizar o sonho. E ninguém é maior do que ninguém. Show de né? bola, show de bola. E eu acho que cada vez mais a gente está entendendo isso. Né? Eu converso com alguns gestores da minha empresa, por exemplo, e eu já perguntei para eles, cara, tu teria uma empresa tua? Acho que não. Mas, cara, trabalhando comigo, uma máquina, sabe? Sim. Uma pessoa assim que se não fosse aquela pessoa, a empresa não seria o que é. Não adianta eu ter o sonho. Eu preciso de alguém tão bom quanto eu para me ajudar a realizar o sonho. E eu acho que as pessoas estão entendendo que isso é tão importante quanto ter tido a ideia, né? E operacionalizar a ideia, né? E fazer com que aquilo realmente seja algo relevante para as pessoas. Por isso que hoje, quando a gente fala sobre o grande desafio da grande maioria das empresas, são pessoas. Né? Tá. Porque a retenção dessas pessoas é a cultura da empresa, é como tu vai fazer todo mundo entender para onde a gente está caminhando. Hoje mesmo, à tarde, eu tive uma reunião sobre isso. Cara, a gente está criando uma coisa, mas será que se a gente perguntar para todas as pessoas da empresa o que a gente está fazendo exatamente, todo mundo vai responder a mesma coisa? Talvez isso seja o grande desafio, né, cara? Para a gente não perder aquele gancho que tu falou ali, a primeira vez que eu ouvi falar em intraempreendedorismo foi em 2017, num livro, ou 2018, sei lá, no livro do Thiago Matos, daqui de Porto Alegre, né? Da Perestroika. Vai lá e faz. Sim. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, mas ele faz completamente sentido, né? Para quem não sabe, o intraempreendedorismo é tu ter essa visão, essa pegada, essa mentalidade de empreendedor, só que dentro da tua empresa. Tu entender quais são os desafios lá dentro, né? E não precisa abrir o seu próprio negócio para conseguir ter essa pegada, esse trabalho como empreendedor, né? Tu pode fazer isso dentro do negócio que você já está hoje. E hoje na área da tecnologia, cada vez mais a gente vê que existem modelos jurídicos até para essas pessoas virarem sócias da empresa. Sim. Né? Sim. Ela tem um modelo de stock options, né? Perfeito. Tem vários outros modelos que a gente, do meu lado, por exemplo, é um trabalho que eu faço com o jurídico para ver como eu posso pegar parte da empresa para dar para essas pessoas. Perfeito. Porque o meu trabalho, eu acho que tem isso também, né? Sempre se colocou o empreendedor como o cara, né? Tipo, e é óbvio que a gente tem algumas características que são importantes, né? A gente tem coragem, a gente se desafia. Apetite a risco. A gente, né, desafia o tradicional, né? A gente acha que tem uma solução mais rápida, mais barata, mais fácil. Só que, cara, quem operacionaliza isso é tão importante e às vezes mais importante até do que quem teve a ideia, né? Porque ideia a gente tem toda hora, cara. Difícil executar. Perfeito. Né? Perfeito. Então eu acho que a gente está entendendo cada vez mais isso. E as pessoas que, por exemplo, a minha sócia, né, ela também é uma empreendedora, mas ela gosta mais de fazer as coisas da porta para dentro. Né, de organizar a operação. Eu sou o cara da porta para fora, Legal. mas nós dois somos fundamentais para a empresa, né? Complementares. Complementar, sem um, né? E por que eu tô falando isso? Porque às vezes as pessoas são um pouco mais introspectivas. Nunca vou conseguir empreender, ou nunca vou conseguir intraempreender. Cara, é o teu jeito, entendeu? Tem que ver se com as tuas habilidades, com a técnica que tu tem, com a visão que tu tem sobre aquele negócio, tu vai ser alguém essencial para aquele negócio crescer, né? E tu ser essencial não necessariamente precisa ser o CEO. Perfeito. Né? Pode ser, o CTO é fundamental. Né? Se ele não trouxer a visão de tecnologia, se ele não me ajudar a vender o roadmap do produto, né? E tudo que a área técnica hoje traz para o nosso mercado, cara, a tecnologia mudou a sociedade. A gente não está falando só de criar software. Né? Olha o que o iFood fez, olha o que o Airbnb fez, olha o que, né, várias empresas icônicas aí fizeram com a sociedade e o nosso dia a dia. Você tá falando de cultura, né? De cultura. Mudou a cultura. Então, acho que tudo isso são coisas que a gente está debatendo mais agora. Né? Que quando eu comecei, não se falava muito sobre isso. O empreendedor era o cara, e se tu não fosse empreendedor, tu não era o cara. E agora a gente está vendo que, cara, as pessoas que fazem e executam bem são tão importantes quanto quem teve a ideia do sonho. Né? Legal. Eu acho bem interessante, eu tenho uma linha de raciocínio também em relação a isso, que é uma coisa que eu tenho observado no mercado hoje, que é a carência por essas pessoas de tecnologia, sem falar a parte óbvia, né, por desenvolvedor, por exemplo, mas Sim. cargos de alta gestão na parte de tecnologia. Eu, quando estava bem no início da minha carreira, né, como desenvolvedor, como programador, tinham várias pessoas que se anexavam a mim, né, que vinham me procurar porque eles tinham essa pegada de negócio, tinham o papel do CEO, tinha o papel da pessoa de marketing, de vendas, e faltava o braço de CTO.
Sim. E eles queriam me botar de sócio a qualquer custo, entre aspas, assim, porque precisavam se aliar a isso. Sim. E eu vejo que hoje em dia está cada vez mais recorrente. Sim, Né? com certeza. Então, não precisa, né? Isso eu tenho reforçado muito com as pessoas, né? O desenvolvedor hoje, ele não precisa necessariamente saber empreender ou saber por onde começar, porque existe essa demanda de trazer esse cara para dentro, Sim. ajudar ele a desenvolver, ajudar ele a crescer, desde que ele complete aquela lacuna do CTO, né? Ou do responsável da área de tecnologia. Né? E isso entra dentro de uma coisa que recentemente aconteceu com a gente. A gente teve que trazer essa pessoa, né? Porque a gente hoje, né, tem muitas conversas com fundos de venture capital, que são os fundos que impulsionam esse mercado, né, de tecnologia, que financiam, né, por um tempo as startups, as empresas, para que elas realmente provem a sua tese. E a gente chegou num momento que só usando tecnologias de terceiro a gente não ia muito longe. A gente precisa conhecer mais o cliente, precisa ter acesso aos dados dele e precisa estar mexendo em coisas o tempo todo. E aí com plataforma pronta eu não consigo fazer isso. Perfeito. Né? E aí a gente trouxe para dentro um desenvolvedor, mas entendendo também, acho que aí esse talvez seja um ponto interessante, que é, cara, não adianta só eu trazer um desenvolvedor. Eu tenho que preparar a empresa para esse momento. Porque a gente vai mudar a cultura de novo. Ou a gente vai adicionar um elemento que antes não fazia parte da empresa. Né? O Share é uma empresa de comunicação e marketing. Né? E aí tu falar, por exemplo, para o financeiro que o cara vai ficar 3 meses montando um roadmap e a entrega é um PDF, assim, tô sendo bem simplista aqui, me desculpem os programadores, mas assim, tu falar isso, para quem não está acostumado com isso, cara, como assim? O que o cara está fazendo, né? Só que a gente precisou ter um banho de loja de o que é desenvolver um software para que a gente consiga alinhar as expectativas, conter a ansiedade e entender que existem prazos para as coisas acontecerem, né? Claro que eu dou uma apertadinha no Edson lá, que é nosso programador, a gente negocia o tempo todo. Só que ele também me fez entender isso, sabe? Que, cara, eu posso fazer mais rápido, mas a gente vai correr um risco grande. Porque eu não vou ter tempo de analisar todas as tecnologias, o banco de dados, o que a gente vai usar de fato, né? Vai prejudicar a qualidade, né? Eu preciso, uma coisa que ele me falou, ele é de BH, né? Eu preciso ir para Porto Alegre e conversar com todos os setores, para entender qual é a visão deles, do que eles esperam do produto. Legal. Porque tem o que o CEO quer, tem o que o marketing quer, tem o que... Vocês sabem bem disso, né? Perfeito. E tem o que o cliente precisa. E aí, cara, isso é um ótimo ponto até que tu falou, que assim, quando ele entrevistou os clientes, a gente viu demandas que ninguém tinha falado. Perfeito. Né? A gente tem uma parte lá de gamificação, que hoje tem na plataforma atual, que a gente achou que ninguém dava bola, e 9 dos 10 clientes que ele falou dão super bola para isso. Sim. Então, assim, se não fosse a gente ter respeitado o processo de trabalho dele, provavelmente a gente já está agora desenvolvendo algo que as pessoas não iam gostar tanto. Então, acho que tem esse momento de tu trazer a tecnologia para dentro, que foi esse movimento que a gente fez, mas o que eu aprendi nesse momento foi que eu precisava me preparar para receber isso também. Perfeito. Né? Perfeito. Não é só, cara, faz aí, sabe? Ele tem que explicar para todo mundo o que ele faz, né? E isso eu acho que talvez seja um desafio também, né? Tipo assim, o cara fazer um mini workshop ali, galera, aqui ó, cheguei na empresa, vou explicar para vocês o que eu faço, né? E quais as etapas do que eu faço. E quando vocês vão ver, agora, hoje a gente estava vendo a primeira versão no ar lá e tal, aí eu cliquei no negócio, já deu um monte de erro, eu falei, cara, é um ambiente de teste e tal, não sei o quê. Calma, a gente ainda está mexendo. E aí eu estava mostrando para um investidor enquanto ele estava mexendo e tal. Meu Deus. Então assim... E aí, de novo, né, cara? Os dois lados têm que ser flexíveis, eu acho. Né? Entender que o negócio tem uma velocidade, né, que precisa acontecer, principalmente nas startups, que a gente precisa mostrar crescimento todo mês. Né? A gente não pode não crescer. Só que ele me ajudou a entender também que não adiantava a gente atropelar. Porque se a gente atropelasse, ninguém ia ficar feliz e muito menos ele, né, cara? É muito engraçado tu falar, né? A gente ouve bastante, né? E a gente até comenta que a tecnologia é muito rápida, né? As coisas, mas na verdade não é a tecnologia que é rápida, né? O mercado é rápido. O mercado é rápido. A tecnologia é devagar. Quanto tempo demora para fazer uma funcionalidade nova no teu sistema lá? Ou no meu sistema, nas minhas empresas? A gente demora meses, né? A gente demora, sei lá, 4, 5, 6 meses para lançar uma funcionalidade grande. Né? Sim. O que move rápido é o mercado, né? Sim. E a tecnologia a gente tenta fazer e fazer ela acompanhar, cara, esse ritmo, né? Porque
ao mesmo tempo que o Share tá buscando fazer isso, buscando esse mercado, tem mais um monte de gente tentando, cara. Com certeza. Então, assim, a gente tá no mercado que quem fizer melhor e mais rápido ganha. Uhum. Não adianta fazer melhor só. Uhum. Se tu não fizer mais rápido que o cara, talvez ele vai pegar esse mercado, né? Perdeu o time. Então, acho que é uma coisa que a gente também tá entendendo, assim, né? Não só, por exemplo, uma coisa que eu aprendi conversando com o Edson é que não adiantava eu usar a tecnologia que eu ouvi numa palestra lá num evento que eu fui, que é a melhor para desenvolver, porque se eu aumentasse muito a base de usuários, eu ia ter que aumentar proporcionalmente o time de desenvolvimento. E isso foi uma coisa chave para quando eu fui falar com os investidores. Eu falei, cara, essa tecnologia que a gente vai usar, a gente consegue exponencializar o número de assinantes, mas não precisa crescer tanto o time de TI. E o cara, opa, isso eu gosto. Porque as outras startups que eu falei, conforme o cara ia crescendo aqui, ele tinha que crescer, contratar muitos desenvolvedores. Claro. E a gente sabe que contratar desenvolvedor é um desafio. Só que isso é uma inteligência de negócio que eu aprendi com o Edson. Para mim poder vender melhor o que eu estou fazendo. Então, assim, a importância do cara de tecnologia, ele não é só para fazer o software. Perfeito. Talvez, cara, assim, eu posso dizer que nesses 4, 5 meses que o Edson está com a gente, 6 meses, o mais importante até agora foi ele me explicar o que ele faz. Que legal. Sabe? Antes de qualquer coisa que ele programou de fato. Porque ele me explicar o que ele faz me fez não só entender o que ele faz, mas entender como eu vou vender isso. Porque o meu trabalho como CEO, eu falo que eu vendo todo dia para 3 pessoas, né? Os investidores para nos dar dinheiro para fazer o negócio crescer, os clientes para comprar o que a gente está vendendo e as pessoas para virem trabalhar com a gente. Então, um CEO é um contador de histórias, né, cara? Eu, todo dia fico contando uma história para alguém. E o meu trabalho é melhorar essa história. Como eu conto ela melhor, como ela fica mais convincente, como eu posso trazer elementos que as pessoas se convençam que realmente isso tem muita chance de dar certo. E a visão de tecnologia me ajuda muito nisso. Perfeito. Né? Então, acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito, assim, né, nesse processo de compra, né, de uma empresa de software, para que a gente conseguisse dar esse próximo passo, vamos dizer assim. Né? Eu acho interessante tu comentar isso porque eu acho que é até um fato de bloqueio que acontece com muitos desenvolvedores, né? E inclusive aconteceu comigo no início da minha carreira, que eu achava que a única contribuição que eu tinha dentro da empresa e a melhor que eu poderia ter era programar, era sentar a bunda na cadeira e desenvolver, né? Isso numa empresa hoje, né, na Contato Seguro, por exemplo, a gente tem 160 pessoas na Contato Seguro e a gente tem um time de 30 e poucas pessoas de tecnologia, né? Isso aí é menos do que um quarto, sei lá, um quinto, né? Sim. Se a gente limitar, né, dizer que essas pessoas, o único trabalho dessas pessoas é desenvolver o produto e ficar quieto, né, e enfim, não participar da criação do negócio, da criação do produto, a gente limita muito o poder de atuação. Sim. A gente está lutando, né, são 30 pessoas que conhecem bem tecnologia versus 130 que não conhecem tão bem. Sim, exatamente. E a gente tem 130 pessoas que não conhecem nada. E que a gente, né, eu digo muito lá na minha empresa, que é o nosso dever a gente ajudar as outras pessoas a entender mais o nosso trabalho. Com certeza. Né? É dever do desenvolvedor, já que ele conhece tão bem da tecnologia, que ajude os demais a entender tão bem quanto. Sim. E eu acho que isso que tu falou é um shift de carreira pro cara. Shift de carreira. Se eu tenho certeza disso. Se o cara pensar, cara, não, meu negócio é chegar aqui e programar, cara, tu vai chegar num patamar de carreira. Chega até um Agora, nível. se tu entender que tu tem que chegar lá e programar e fazer as pessoas entenderem o que tu tá fazendo, é um level up. Com certeza absoluta, assim. Não só de relação interpessoal entre as pessoas dentro da empresa, que é uma coisa fundamental, mas de valorização do teu próprio trabalho, assim, né? Porque hoje, por exemplo, se o Edson me falasse, cara, eu preciso de mais 3 caras, mas precisa mesmo, sabe? Mas aí, hoje, por eu entender melhor o que ele faz, eu realmente acho que vai precisar. Tu assina embaixo. Assina embaixo, assim, porque eu confio nele. E eu percebo que ele também tem a preocupação de me explicar e ele tem a preocupação ele só fica tranquilo quando ele vê que eu entendi. Legal. Sabe? E aí eu acho que vai da habilidade dele de ser didático nessa explicação, entendeu? De dizer de uma forma não técnica para alguém que não é técnico. Né? E aí depois, claro, por exemplo, eu tenho um amigo, o Yuri, que ele é CTO de uma empresa também bem grande, e ele falou, cara, vou te mandar um áudio para te explicar para o investidor como vocês vão fazer tal coisa. E é isso, cara, sabe? Tipo assim, tu tem que mandar um áudio para alguém que não sabe nada sobre aquilo, como ela vai explicar aquilo. Depois que a pessoa entendeu aquilo, o cara entendeu isso.
Agora talvez eu possa explicar para ele de forma técnica isso. Mas primeiro o cara tem que entender o que eu estou fazendo, cara. A grosso modo, A né? grosso modo, cara. São camadas, entendeu? De entendimento. Por a gente trabalhar com educação, né? Por eu dar aula por muito tempo, talvez eu tenha facilidade de explicar isso também. Mas você que está aí nos assistindo e nos escutando, você precisa criar camadas de explicação. Né? Tipo assim, cara, esse copo aqui ele é transparente, né? Mas, entendi que ele é transparente, mas por que ele é transparente? Aí tu vai aprofundando. Mas a pessoa entendeu que ele é transparente, né? Então acho que muitas vezes já teve muita gente que me explicou, não, mas o ambiente, a linguagem, cara, me perdeu. A partir daquele momento eu parei de escutar tudo que o cara tá falando. E não é por mal, é porque eu tô me sentindo burro. Entendeu? Perfeito. Não é porque a pessoa, não, eu não quero falar com esse cara. Não, é que, cara, eu não entendi os primeiros 5 segundos, cara. Imagina o resto. Então, assim, eu só fico concordando. Né? Então, eu acho que isso foi um grande aprendizado para nós, assim, cara, né? E até falando também com os outros meus amigos que são CTOs, assim, eles me falaram muito sobre isso, assim, né? Cara, pega o Edson, o Cássio, né, que são os desenvolvedores que a gente tem, o Matheus, que é nosso ex-designer agora também, que está criando as telas e tudo mais, e faz eles entenderem que eles precisam explicar para vocês o que eles estão fazendo. E eu acho que isso foi uma coisa fundamental, está sendo fundamental, assim, né? Porque, cara, é muito difícil estar nessa posição de tecnologia. Porque tu tem uma expectativa alta de todo mundo. Né? O cara acha, não, é esse cara aí que vai fazer o Facebook. Né? Então, cara, eu quero... E aí o Edson falou, por exemplo, vou dar um exemplo, umas demandas do financeiro lá, de automatização. Cara, já existe um plugin ali que faz isso. Eu não preciso programar isso do zero. Depois, lá na frente, quando a gente já tiver feito isso aqui, que é o que está sangrando, aí a gente pega aquilo e aí desativa o plugin e faz isso. Então, acho que essa visão de priorização também é muito importante, cara. Porque, assim, e aí, de novo, é uma visão de negócio. Tipo assim, cara, tu quer que eu faça aqui as features de marketing em CS que vão ajudar a gente a vender mais e reter os clientes? Ou tu quer que eu mexa nisso aqui para o financeiro ter 1 hora a mais de eficiência no dia? 1 hora a mais de eficiência é muito importante. Só que vender e reter mais. Perfeito. Então, assim, o cara precisa me dizer isso. Mas isso é muito delicado, né? Porque isso a gente está dizendo que o CTO, né? E não só o CTO, mas os desenvolvedores, eles precisam entender do negócio para conseguir fazer a priorização. Não existe a gente priorizar o que a gente não conhece. Exatamente. A gente tem que saber o que é mais importante ou menos importante. E tu comentou um negócio que eu acho legal. Eu sempre bato na tecla, acho que isso é chovendo molhado, mas eu não posso deixar de cada podcast não falar isso, né? Que o desenvolvedor, né, ele tem que ser mais apaixonado por resolver problema do que por fazer código. É isso aí. Porque para ativar esse plugin que tu comentou, ele não teve que programar nada. Nada. Ele só resolveu o problema. É isso aí. Então, esse trade-off, né, de entender quando atuar, eu acho essas são as pessoas que elas vão ser insubstituíveis. Esses são os programadores, esse é o pessoal de TI, que ele é insubstituível. Que tu não tem como botar uma IA louca que vai programar por ti. Sim. Porque a IA, ela não vai saber tomar uma decisão de quando é relevante automatizar ou não. Sim. Isso tem que entender de negócio e tem que entender de pessoas. Claro. Não, e eu acho que tu tem que jogar limpo com o cara também, né? Tipo, o Edson falou uma vez pra mim, ele falou, cara, assim, ó, pra grande maioria dos programadores, nosso objetivo é criar uma coisa do zero. Nossa, tipo, a tela em branco ali eu pintei do zero. Mas eu entendi que eu não posso fazer isso agora. Então, eu vou pegar alguns módulos prontos ali, vou botar isso aqui, algumas coisas eu vou fazer na mão, vai ficar algo dentro do que a gente precisa, e aí depois disso a gente vai evoluindo, vai trazendo equipe, o negócio vai crescendo, e aí eu posso talvez desativar aqueles módulos prontos e fazer do zero. E eu acho que esse é um ponto muito importante, cara. Porque assim, se o cara ficar me falando, não, tem que fazer do zero, eu preciso de 6 pessoas, eu preciso de um cara ele perde a de mobile. Não, e ele inviabiliza o negócio. Ele inviabiliza o negócio, com certeza. Ele precisa me ajudar a fazer andar, sabe? E aí, eu algumas vezes eu falei isso pro Edson, e ele teve a sabedoria de entender. Eu falei, cara, eu preciso que seja meu parceiro para fazer esse negócio andar. Aí tu me diz o que tu precisa, né? Por exemplo, ele hoje tem muito mais uma visão de Product Manager, né? Ele começou, né, nessa área, vamos dizer assim. E aí eu falei, cara, eu como CEO, eu conheço um monte de Product Manager de outras grandes empresas. Como eu posso te ajudar com isso?
Marca um papo com uns 2 ou 3, porque eu tenho algumas dúvidas para saber como que é que ele faz lá na empresa grande. Cara, a gente marcou um papo com o Vitor, que é um grande amigo meu do iFood, ele é Product Manager lá, e ele falou, cara, a minha visão de um Product Manager é essa. Pô, foi do caralho pro cara. Legal. Entendeu? E aí ele me disse o que ele precisa, sabe? E eu, com o que eu tenho, que é o relacionamento, que é o que o CEO tem, ele pode ajudar, cara. Cara, o cara, ele não vai se negar de falar 1 hora contigo, tomar um café. Com certeza. Entendeu? Daqui a pouco esse cara pode vir trabalhar com a gente também. A gente não sabe o que pode acontecer, né? E eu acho que esse também é um outro ponto legal, que é o cara de tecnologia tem que ser um cara de relacionamento, cara. Isso é muito difícil. Aí a gente vai bater num ponto que eu gosto de falar, mas difícil. É difícil, né? Mas é fundamental, né? Fundamental. Porque assim, se tu vai liderar algo... Porque esses dias eu comecei isso pro Edson. Eu falei, cara, pensa que hoje tem 3 pessoas, tá? A gente vai receber um investimento, sei lá, 5 milhões. E aí tu vai ter o poder de contratar 50 pessoas. Como que tu vai gerenciar 50 pessoas se tu não é um cara bom de relacionamento? Tu não consegue, cara. Vai ter que tu não vai ser alguém para ser acima de ti. Tu não vai ser o CTO. Tu vai ser o programador, desenvolvedor. E tá tudo certo. Só que se tu quer ser o CTO, tu tem que ser um cara de relacionamento. Tem que especializar. Tem que especializar. É uma fraqueza que eu tenho. Cara, desenvolve. Eu tenho várias fraquezas. Né? Por exemplo, eu sou super desorganizado. Eu tô tentando me desenvolver nisso. Né? Todos nós temos fraquezas. Né? E eu acho que tudo vai de acordo de onde tu quer chegar, cara. Perfeito. Eu sempre gosto de dizer uma coisa, né? Talvez a pergunta mais desgraçada que eu faço nas mentorias, assim, com desenvolvedores é aonde que tu quer chegar. Na verdade, eu faço 2, né? Eu sempre gosto de olhar o passado, o presente e o futuro. Sim. Eu gosto de perguntar onde é que tu tá hoje, que isso 98% das pessoas não sabem me dizer ao certo. Elas acham que sabe, não sabe dizer. Sim. E onde é que tu quer chegar. Simples. Não tô dizendo aqueles papos assim, daqui 20 anos, daqui 10 anos... Quantos centavos vai ter na conta ou não, né? Tô dizendo em questão de carreira, de olhar mesmo pessoal, né? De ter construído uma coisa grande. De ter construído algo. E aí, se as pessoas não sabem o que elas querem, eu odeio aquele papo de qualquer caminho serve. Sim. Sabe? Eu acho que isso é uma besteira. Acho que a gente tem que saber, né? Tem que saber. E não tem problema a gente ter nascido, aí que é importante olhar o passado e presente, a gente não ter desenvolvido alguma habilidade. Claro. Agora, se tu não desenvolveu e tu queria desenvolver, aí é culpa tua. Claro, com certeza. Né? Porque existe o espaço, né? Existe como, ainda mais hoje em dia, né? Tu trabalha com educação, tu deve saber que qualquer coisa que a gente quer se potencializar, a gente tem como se desenvolver. Com certeza. Cara, eu costumo dizer que 90% de tudo que a gente precisa aprender tem na internet. Os outros 10 é a experiência que a gente vai ter com esse trabalho, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que eu falo pro Edson, por exemplo. Eu falei, cara, uma coisa que a gente não vai negociar, tá? É inglês. Tu tem que aprender inglês, cara. Show. Mas eu não sei. Tem que aprender, cara. Vamos botar uma meta. Em 20 dias tu vai se matricular com um professor particular de inglês, um curso, alguma coisa. Vamos. Aí passou uma semana, e aí, e o inglês? Esse é o meu trabalho, entendeu? Meu trabalho como gestor é desenvolver ele e fazer ele entender o quanto isso é importante para a carreira dele. Não é nem para mim, cara, e nem para a empresa. Perfeito. Amanhã ou depois, sei lá, acontece alguma coisa, ele vai para uma outra oportunidade. Se ele tiver inglês fluente, cara, isso vai levar ele para outro patamar. Então, e ele entendeu isso. Aí ele me mandou um print, fechei com a professora de inglês. Matriculado, porque assim, para todas as áreas é importante, mas para tecnologia é fundamental, cara. Não tem como, né? Então, assim, eu acho que também tem isso de tu entender quais são as tuas fraquezas, né? Por exemplo, eu como CEO, eu sei que eu tenho grandes habilidades, mas eu sei que eu tenho muitas fraquezas. Então eu tento me cercar de pessoas que são especialistas nas minhas fraquezas, né? Seja no marketing, seja no financeiro, seja na visão de projeto, de operação, de tecnologia, né? E tudo mais. Mas eu acho que isso é uma coisa que falta, assim, sabe? Acho que tem um outro ponto também, que é o que tu quer construir exatamente, né, cara? Porque, assim, quando eu fui contratar eles, eu lembro que muita gente me falou, esses caras aí não são muito fiel, né? Eles ficam 6 meses, aí alguém oferece o dobro do salário, os caras vão para outro lugar. Vem um canadense aqui, oferece 3 vezes o salário, o cara vai. E isso nunca foi uma preocupação minha, porque eu nunca trabalhei com pessoas de tecnologia, mas eu comecei a falar com outras empresas de amigos meus, e os caras falavam isso mesmo. Falou, cara, acabei de perder 3, 2 e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, como que eu vou fazer essa conversa, né? E eu fiz como eu sempre faço, cara. Eu falei pro cara, é isso aqui que eu quero montar. Tu quer me ajudar a montar isso? E aí, cara, isso é muito além do teu trabalho, entendeu? Tipo assim, eu falei, eu quero montar a maior empresa de educação do país.
E eu quero que tu me ajude a fazer isso. Tu quer estar junto no barco? É isso, cara. Ou tu tá aqui só pra rodar? Não dá, entendeu? Claro que a vida do cara pode mudar, pode acontecer um monte de coisa. Claro. E aí tá tudo certo, entendeu? Mas o combinado no começo, cara, tem que ser esse, cara. Não, ou o cara vai me dizer, não, meu, olha só, eu quero morar fora daqui 6 meses, então eu tô procurando um trabalho de 6 meses só pra pagar minhas contas agora. E tá tudo bem, certo, cara, tudo certo. Não precisa casar com ninguém, entendeu? Só que o que eu falei pro Edson é isso, cara. Falei, cara, eu quero montar isso aqui, eu sei que tu não tá pronto ainda. E eu falei isso pra ele, mas eu vou te ajudar a ser o cara mais foda do teu trabalho. Bala. Se tu me ajudar a fazer esse negócio ser o que eu preciso que seja. E, cara, a gente tem um pacto, entendeu? Isso vai além da relação de trabalho. Com certeza. É nós dois sonhando a mesma coisa, né? E, tipo assim, eu vim de um projeto social quando eu era pequeno, minha família era pobre, a dele também. Então, a gente se conecta com outras coisas e eu acho que isso é muito importante, cara, né? Porque, claro, cada um sabe o que quer pra sua vida, pra sua carreira e tal. Mas eu vejo muita gente, hoje eu tava falando com uma pessoa sobre isso, eu conheço muita gente que tem vários projetos de início só. Não tem projeto de início, meio e fim. E nem de início e meio, cara. As pessoas ficam um pouquinho e saem. Eu quero experimentar. Não, mas isso aqui parece melhor. Mas essa grama parece mais verde. E aí quando tu vê, cara, passou 2 anos e não construiu nada. Tu ficou pulando. Ah, mas eu fui por R$300 a mais. Achei que lá era mais legal. Lá tem piscina de bolinha, não sei o quê. E, cara, isso vai continuar acontecendo, entendeu? Só que se tu talvez comprar o projeto do cara, se tu acredita nele, e eu acho que esse é o ponto, entendeu? Eu vendi pro Edson e falei, cara, olha só, eu fiz o pitch pra ele, cara. Perfeito. Tipo assim, eu não faço só para os investidores, eu fiz para ele, eu mostrei para ele o mesmo arquivo que eu mostro para os investidores, eu mostrei para ele, porque eu preciso que ele veja o que eu tô pensando. Eu falei, cara, eu não tô contratando um cara para fazer minha plataforma. Eu tô trazendo um parceiro que me ajude a criar a maior empresa de educação do país. É isso que eu tô fazendo. Perfeito. Tu quer isso também? Não, quero, meu. E aí, cara, a conversa no dia a dia é muito mais tranquila, é muito mais fluida. Se ele precisar de aumento, se ele precisar de uma condição melhor, essa conversa vai ser tranquila, entendeu? Porque eu sei que ele quer o mesmo que eu. Assim como o contrário. Se eu me apertar, falar, ó, Edson, esse mês eu vou te pagar um pouco menos. E daqui 2 meses a gente acerta. Cara, eu tenho certeza absoluta. Eu nunca falei com ele sobre isso. Mas eu tenho certeza que ele vai dizer, não, beleza, meu. Porque o sonho é muito maior, tu entende? Claro, com certeza. Tipo assim, a gente sabe que isso vai durar 5, 6 anos até chegar nesse nível que a gente está projetando. Então não é uma coisa momentânea, né? Não é nenhuma dificuldade que ele vai ter ou algum desentendimento que a gente tenha que vai fazer com que essa relação se quebre. Porque o combinado no início foi muito forte. Com certeza. Então acho que isso também é uma dica legal aí desse processo. Tu falou, né, sobre que tu não tem que só vender, fazer o pitch para os investidores, mas querendo ou não, uma pessoa dessa importância na empresa, ele é um investidor. Super. Porque a gente está lidando com o FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? Então ele também fica, né? Eu vejo isso nos desenvolvedores, né? Eles ficam do tipo, onde é que parece que eu tô perdendo tempo. Porque cada escolha é uma renúncia. Sim. Ao optar por uma empresa, eu tô renunciando do Google, eu tô renunciando do Facebook, de outras milhares, né? Onde é que eu acho que a gente prende as pessoas, e prende no bom sentido, claro. Né? É o tipo de cadeia que a gente quer ficar, né? A gente engaja. A gente engaja através do propósito, né? É através do sonho. Que é, cara, o que eu falo para todo mundo, né? Todo mundo quer trabalhar no Google agora. Mas quando o Google começou, talvez ninguém queria. Ninguém queria trabalhar no Google. E aí é que tá, entendeu? Quando eu falo para os investidores, eu falo, cara, a gente é do tamanho da Netflix quando eles começaram. e eu acho que isso mostra, e isso eu aprendi com os investidores, a pensar grande, cara. Né? Tipo assim, eu chego para os caras e falo, em 2 anos eu quero ter 10 mil assinantes. E eles falam, tá, como é que tu vai fazer para ter 500 mil assinantes? Como é que tu vai fazer para ter uma rede social de 1 milhão de pessoas? E os caras me desafiam a fazer isso, cara. E aí eu mudo a minha rotina de estudo, entendeu? Como é que eu vou criar uma estrutura para suportar isso aí? E é nesse caminho que a gente está indo como empresa agora. A gente começou como uma EdTech, né? Que é uma plataforma que tu loga ali para assistir cursos. Só que a gente, estudando, percebeu que as pessoas compram e não fazem curso. Perfeito. Existe uma pesquisa da Science que mostra que a taxa de conclusão de cursos é de 3% a 6% no mundo. Então, o que a gente está fazendo? A gente percebeu que a gente precisa se envolver mais com as pessoas, com os alunos. A gente precisa entregar outras coisas para ele, a gente precisa criar uma ideia de comunidade mesmo. Ele está entrando num ambiente que ele vai trocar contigo, ele vai trocar comigo, vai trocar com outras pessoas e ele também vai estudar. Então a gente está indo para esse caminho, para criar uma rede social de educação, né? E isso foi muito provocado pelo tamanho do sonho. Qual é o tamanho do sonho?
né? Eu quero ser a maior empresa de educação online de Porto Alegre, e se for, tá tudo bem, Claro. né? Só que eu aprendi que dá pra pensar em como ser a maior empresa de educação do mundo, cara. É o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho, cara. Hoje, quando eu faço pitch pros caras, eu falo, o meu último slide é o tamanho do meu mercado é o mesmo tamanho do mercado da Pearson, que vale 7 bilhões de dólares hoje, que é a maior empresa de educação do mundo. Eu até falo pros caras, eles não sabem ainda, mas eu sou concorrente deles. E eu acho que é isso, sabe? Porque assim, quando tu pensa desta forma, e isso não serve só pra mim que sou CEO, mas para os devs que estão nos assistindo aí, para os programadores, tu começa a montar tua carreira pensando em algo muito grande. Com certeza. Cara, se eu quero participar de algo muito grande, se eu quero ser o cara que vai ajudar a construir algo muito grande, por exemplo, eu preciso aprender inglês. Eu preciso, é requisito zero. Não é só a linguagem ali de programação que eu preciso, os frameworks ou tudo mais. Eu preciso entender o que o Rafael está falando, eu preciso me comunicar melhor. Porque eu quero também participar dessa reunião com os investidores aí. Não quero só que o CEO vá. Eu quero também falar com os caras, quero ver o que os caras falam. Então tem que se preparar para isso, né? Então acho que isso é uma coisa que eu aprendi nesse processo com os investidores, né? E é uma coisa que eu tento passar pro Edson. Falei, se prepara para jogar a Champions League. Eu falo isso para ele quase toda semana. Falo, hoje a gente joga a Série D ali, a Série C no campo de várzea com o Grêmio, assim. Grêmio. Com a bola mais ou menos, cara. Mas a gente vai chegar na Champions League, cara. E a diferença é que a gente tem que se preparar para isso. E se preparar não é só tu estudar, é tu entender que vai dar um monte de coisa errada no caminho, cara. E as pessoas não estão preparadas para isso, né? Na primeira coisa que deu errado, putz, cara, eu não sou bom. Putz, eu não... Vai dar um monte de coisa errada, cara. Nesse tempo de 6 meses que a gente tá junto, já deu um monte de coisa errada, cara. Tem um vídeo do Michael Jordan, cara, que eu adoro esporte, eu também. Adoro esporte, adoro basquete. E o Michael Jordan é um Michael Jordan, né? Vamos combinar. O maior de todos. Tem um vídeo dele que ele fala bem assim, as pessoas, elas sempre se lembram, né? Do Michael Jordan, que ganhou não sei quantas ligas, de que venceu não sei quantas partidas, né? Mas ninguém lembra do Michael Jordan que errou, por exemplo, a última cesta do último lance e perdeu a partida por minha causa, que errou não sei quantas cestinhas, que perdeu o último campeonato, que morreu na praia. Isso Sim. Ninguém lembra, né? É verdade. Mas eu lembro. E todas as vezes eu me lembro pra me motivar a seguir em frente e a continuar. É isso né? aí, E é cara. isso que faz ele um vencedor. Eu vou te dar um exemplo meu, assim, em agosto do ano passado, eu fiz um pitch para um fundo e o cara falou, cara, acho que não tem nada a ver a tua tese. Mas teve uma coisa que tu falou lá no slide 4 que eu achei ok até. Pensa nisso e se tu quiser a gente volta a conversar. Cara, eu criei uma rotina de atleta. Eu caminhava 1 hora por dia, mais ou menos, e eu via o podcast desse fundo. Eu lia todo dia 1 a 2 horas artigos que esses caras escreveram. Eu investiguei todas as startups que eles investiram, todos que eles falaram não. Tentei falar com os fundadores das startups. Criei uma rotina de atleta, né? Diária, cara. É difícil. Me desafiei. Só que eu percebi que eu tinha que ter consistência nisso. E isso falta muito hoje, cara. As pessoas fazem uma coisa legal e já tá bom, já fiz. Não, cara, tem que fazer todo dia. Se tu quer chegar lá, onde esses caras chegaram, se eu quero ser o iFood, o Uber, o Airbnb, cara, eu tenho que fazer o que os caras fizeram. Talvez não tanta loucura como eles fizeram, mas assim, a disciplina e a consistência que tu tem que ter na tua carreira é muito difícil, cara. Não. É que nem emagrecer. Né? Tu emagrece ali um pouquinho no primeiro mês, aí o segundo mês é difícil pra caramba, cara. Porque tu quer voltar, no meu caso, né? Voltar a comer as coisas que eu não posso comer. O exercício da preguiça de fazer o exercício. Tá chovendo, tá frio. E aí tu começa a achar vários motivos. Então eu acho que quando a gente fala de carreira, de soft skill, de desenvolvimento pessoal, é tu entender que se tu quer estar entre essas pessoas, entre essas empresas, trabalhar nesses lugares, construir algo desse tamanho, tu precisa pagar o preço, cara. Não é fácil. A gente sai na rua agora, nós todos aqui, cara, tá todo mundo buscando a mesma coisa, cara. Todo mundo quer sucesso, todo mundo quer ter sua casa na praia, sua casa no campo. A grande maioria das pessoas, né? A gente nunca pode generalizar, porque tem gente que não quer isso. Mas, assim, de forma geral, o capitalismo criou sonhos na gente. Claro. E a gente persegue eles, né? E eu acho que a gente precisa se preparar para eles, né? E isso é uma coisa que eu vejo muito pela minha própria carreira, cara. Hoje eu vou fazer um podcast e o cara fala que eu tenho uma das empresas mais requisitadas do país de educação. Cara, tô há 9 anos fazendo isso, cara.
e todo dia tomando porrada, cara. A semana passada mesmo, nossa, parece que foi 1 ano e 1 semana. Só resolvendo bucha, cara. Vale. Com jurídico, com parceiro, com não sei o quê. Pensando o que eu vou fazer. E aí, quando tu é o cara da ponta, todo mundo te olha e fala, e aí, meu? E aí? O que a gente vai fazer? Uhum. Né? Então, eu acho que eu costumo dizer que a dona Luísa Helena Trajano, né, da Magazine Luiza, ela tem uma frase que eu adoro, que ela diz que ninguém é sucesso, a gente está sucesso. Perfeito. E manter é o mais difícil, né? Tipo assim, a gente a gente chegou agora a 3 mil assinantes. Pô, do caralho. Pode falar palavrão aqui? Pode, liberado. 3 mil, cara. A nossa meta para os investidores era 1.500, eu dobrei a meta. Só que se amanhã não continuar crescendo, não adiantou nada. Tá, foi legal. Eu tenho uma história legal ali para contar. Eu saí de 0 para 3 mil. Sim, mas tu não bateu isso e deu, né? Acabou. Não, deu, cara. Tu ganhou um prêmio. E uma coisa que eu aprendi com o Guto Rocha, que tu falou aí recentemente. Teve aqui no episódio passado. Quanto mais tu cresce, mais difícil fica, cara. A gente acha o contrário, né? A gente acha que não é, cara, é mais difícil, porque aí tu fala com pessoas mais inteligentes, pessoas mais experientes, tu vai acessar coisas maiores e aí teus argumentos têm que ser melhores. Perfeito. O teu jeito de se comunicar tem que ser melhor, o teu jeito de se relacionar tem que ser melhor. Tudo é diferente, né? Esses dias eu estava falando para um amigo meu que eu fui numa marca com um investidor, ele foi comprar umas coisas lá para ele, uma marca que eu nunca entrei, uma loja muito cara. E aí eu vi que os caras não falam de preço, cara, nessa loja. Eles só compram as coisas que eles querem. E aí eu fiquei pensando, cara, que loucura isso, né? Já é uma, tipo assim, tu começa a acessar um outro nível, tu começa a aprender outras coisas, né? Tipo assim, eu tava ali só acompanhando ele, não comprei nada ainda, mas eu vou chegar lá. Mas eu percebi que não se fala disso, né? As coisas não têm preço. Se vocês passarem na frente de lojas de grande grife, tu pode perceber que o preço está bem pequenininho, porque não é uma questão para essas pessoas. Sim. Tu compra algo que tu gostou, que tu achou bonito, né? Porque tu tem condições de pagar por aquilo e tal. É uma outra lógica. Eu tô dando só um exemplo, obviamente, mas... Como muda o jogo, né? Muda o jogo, cara. São outras coisas. E hoje até eu tava ouvindo um podcast, o cara tava falando sobre isso, que é... Cara, quando a gente recebeu um investimento de 10 milhões, eu já tava avisando a galera que eles tinham que se preparar para esse momento, porque se eles não se preparassem, eu ia ter que chamar pessoas que estavam preparadas para esse momento. Isso é muito importante, cara. É muito importante. Porque imagina o financeiro ali, hoje ele gerencia 50, 100 mil reais. Aí entrou 10 milhões na conta, cara. Como é que esse cara vai gerenciar 10 milhões? Como é que tu, como desenvolvedor, vai ter que contratar 20 pessoas? O marketing vai ter que contratar 100 pessoas? Tu não tem nenhum processo para fazer isso. A gente sempre diz, né, que o desenvolvedor hoje ele é o mais requisitado no mercado, etc. E tem muita vaga sobrando, etc, etc. E com as empresas crescendo, né, tu tem sempre duas oportunidades, que é exatamente o que tu está comentando, né? A empresa ela vai crescer para algum lado. Eu vou ter que botar alguém ali ou não. É isso aí. Né? O dev, ele tem a chance dele crescer. É isso e aí. de uma vertente exponencial. Foi assim que aconteceu na minha carreira, por exemplo. Eu estava no lugar certo, na hora certa, mas preparado para receber aquele investimento, aquela oportunidade, né? É isso. E é isso que não se enxerga, né? Se enxerga só o hoje, só o cargo de agora, né? Mas não a oportunidade que está logo ali, que pode explodir numa coisa dessa, por exemplo. Cara, eu acho que é um pouco do que a gente falou aqui, né, nesse tempo todo, que é não só tu se preparar para isso, mas tu vê que briga tu quer comprar, cara. Eu quero comprar a briga do Matheus. Então, quando o Matheus chegar lá onde ele está projetando, eu vou estar junto com ele, cara, né? E eu vou me preparar para isso até lá e tal. Então, acho que isso é uma coisa também que a gente tem que pensar quando a gente está projetando a nossa carreira. E muita gente, cara, não desenha a sua carreira, né? Não desenha. E tem uma coisa que eu falo que é, se tu não sabe o que tu quer na tua carreira, fala com quem pode te ajudar a saber. Total. Né? Porque às vezes eu falo com as pessoas e elas falam, mas eu não sei o que eu quero. Tudo bem, mas isso é uma coisa importante para ti. Tu se sente mal por não saber o que tu quer da tua carreira, conversa com outras pessoas, cara. Fala com o Zezinho lá, que talvez tu quer ser que nem ele, pergunta pra ele como é que foi chegar até lá. E aí tu vê se tu tá disposto a fazer isso também. Ah, não tô disposto a fazer isso. Bom, então eu quero ser outra coisa. Hoje existe ferramentas para te fazer isso, né? Tu consegue acessar as pessoas mais facilmente. Claro que talvez vai mandar para 10, um vai te responder, mas a vida é isso aí, cara. Né? Tipo, não é fácil para ninguém, né? Então acho que... E tu sabe que eu tenho experiências ao contrário. A grande maioria das pessoas que eu procuro, que eu vou atrás, elas me respondem. A gente surpreende positivamente, na verdade. As pessoas, elas tendem a responder, a ajudar, a compartilhar conhecimento.
Porque a quantidade de pessoas que vai atrás e procura é mínima. É mínima. É porque mínima. as pessoas têm vergonha, né? E Exato. tem receio. Cara, um monte de gente... Claro que no meu caso eu tenho uma empresa de educação, eu tenho contato com os alunos, mas toda semana alguém me manda mensagem: Rafa, eu queria marcar 15 minutos contigo porque eu tô perdido. Uhum. E aí eu ouço ali o que a pessoa tá pensando e tal, falo algumas coisas. Cara, em 20 minutos o cara já saiu com uma luz, pelo menos. Não vai salvar a vida do cara. Mas eu falo, segue essas pessoas, lê esse livro, lê esse artigo, ouve esse podcast. Boa sorte. Uhum. E é isso, cara. Já tá maravilhoso já. Tá maravilhoso. Aí tu vai atrás de outro, o cara vai te falar outras coisas. E uma coisa que eu falo sempre pra minha equipe lá, principalmente pros gestores, tu tem que ter 2 habilidades que são fundamentais pra te crescer. Tu tem que saber ouvir e tu tem que saber filtrar. Porque se tu não souber ouvir, cara... não, esse cara aí tá falando não tem nada... Ouve, cara, até o final. E aí depois tu filtra. Se o que ele falou 100% não é besteira ou pra ti não serve, descarta. Mas talvez o cara falou uma frase ali que tu... Putz. Sabe que a gente levou agora na semana passada, eu chamei uma pessoa de fora para dar uma palestra de transformação digital para essa empresa que eu sou sócio, para Contato Seguro. Por quê, né? A gente tem 30 pessoas de tecnologia e 130 que não são de tecnologia, né? Não adianta somente nós sabermos, né? A gente tem que difundir esse tipo de assunto, de conhecimento, né? E aí o palestrante foi lá, falou durante 2h30, falou um monte de assunto, né? Trouxe alguns assuntos que nós queríamos que ele trouxesse também. E no final, cara, nem sei se posso falar isso aqui, mas no final deu uma briga, assim, ó, de algumas pessoas discutindo e tal, com o palestrante, né? Sobre alguns pontos que divergiam e tal. E aí, por que eu me lembrei disso, que é o que tu falou agora, né? Não basta só a gente saber ouvir, né? Porque ouvir até, de certa forma, é fácil. É fácil. Aliás, existe a sua dificuldade. É difícil, mas é mais fácil. O filtrar, nem tudo que aquele cara falou eu concordei. Claro. Mas teve 1 ou 2, 3 tópicos que eu achei legal, mudou um pouco da minha visão, absorvi aquilo, já fiz algumas conexões com as minhas experiências, minhas realidades, beleza, bola pra frente. Né? É isso aí. Isso é muito difícil, cara. É muito difícil. Porque as pessoas se fecham, né? Tipo assim, o cara falou uma besteira, tu já se fecha. Vou pro celular, vou ficar aqui, eu não quero mais ouvir o que esse cara... E às vezes o cara vai falar no final uma coisa legal, né? E é aquilo também, tu não vai casar com o cara, meu. O cara tá ali só pra trocar experiência. Exato. Tu vai trocar conhecimento, né? Alguma coisa ali que ele vai agregar pra ti. Então, se tu consegue desenvolver no teu dia a dia essas 2 habilidades... Cara, eu ouço o meu porteiro lá. Eu converso com ele sobre tecnologia. Inclusive, ele tem uma ótima frase que ele diz que a tecnologia é boa quando funciona. E eu falo isso sempre, cara. E cito ele, né? Tá perfeito. Porque ele é um cara que usa muito a tecnologia, mas ele fica bravo quando não funciona. E é isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa habilidade de ouvir e de filtrar, porque isso vai nos levar pro próximo passo. Eu tinha 2 curiosidades que eu não podia deixar de perguntar, mesmo que o assunto já passou. Eu queria trazer de volta, porque eu fiquei muito curioso de perguntar isso. Não pode me deixar esquecer a segunda, tá? A primeira eu vou me lembrar agora. Tu falou muito sobre educação, né? EdTech, né? Que vocês são focados em educação. Mas eu não sabia desse dado que tu me trouxe aí de 6 a 9% das pessoas que 3 concluem. a 6. 3 a 6, é pior ainda. Pessoas que compram não concluem. Qual é a diferença, então, da gente transmitir o conhecimento de educar? Vocês querem transmitir conhecimento ou vocês querem educar as pessoas? A gente quer criar uma comunidade de pessoas que trocam entre si. Porque a educação hoje virou outra coisa, né, cara? Na nossa época, quando a gente era pequeno, a gente ia lá, tinha uma pessoa lá na frente falando, a gente anotava, ouvia, anotava, e no outro dia a gente ia para casa, estudava, decorava aquilo, porque no outro dia tinha a prova e tinha que ter a pergunta e tinha que saber a resposta. Hoje, o que é estudar? Ouvir esse podcast é estudar. Uhum. Ou fazer um curso é estudar. Tu ler um artigo é estudar. Tu ver um canal no YouTube é estudar. Não é mais as formas tradicionais. Só que eu conversar contigo é estudar. Uhum. Então, na pandemia, o que aconteceu? As pessoas ficaram muito em casa ou se distanciaram socialmente, mesmo quem não pôde ficar em casa, e elas estão carentes de relações sociais. Né? E a gente está olhando para isso. Hoje, agora, voltou agora, a pandemia está acabando. Beleza, não acabou ainda, mas está acabando. Mas muita gente vai continuar home office. Ou o formato híbrido talvez é o que vai ter aí na maioria das empresas. Bom, então esse ponto das relações sociais vai continuar um ponto importante para as pessoas. E é aí que está a nossa tese de educação. Tu vai entrar lá para aprender algo específico, se tu quiser. Quero aprender sobre mídia. Tem um curso de mídia lá.
Só que eu quero aprender como eu aplico aquilo que eu acabei de aprender. Bom, aí tem uma comunidade de pessoas lá que faz a mesma coisa que tu, e tu pode trocar com elas, tu pode adicionar elas, mandar mensagem, inbox. Isso é o que a gente está desenvolvendo, né? O Edson está desenvolvendo lá. Nossa. Mas é uma rede social, porque a gente entende que a interação social ela é um ativo de educação, tão quanto e às vezes mais até do que o formato tradicional de educação, né? Tu está conectado às pessoas, essa troca é importante. E é o que eu vejo que muitas empresas de educação estão tentando fazer esse shift, assim. Porque na nossa época, a gente ia para... Eu tô querendo dizer que a gente tem mais ou menos a mesma idade, tá? Isso aqui, ó, tô aceitando só, por enquanto. A gente ia para a biblioteca, né? Não sei se tu chegou a fazer isso, com um livro, tu tinha que anotar lá e tal. E era uma época que a gente não tinha acesso ao conhecimento. Uhum. O acesso ao conhecimento era difícil. Hoje é fácil, cara. Uhum. Hoje tu tem, se tu tiver acesso à internet, né? Ainda tem uma parcela da população que não tem acesso à internet, mas as pessoas que têm acesso à internet, tu aprende sobre qualquer coisa se tu quiser, cara. Né? Tipo, tem no YouTube, tem no TikTok, tem em vários lugares. Então, para que serve uma empresa de educação? Para fazer essa curadoria. Perfeito. Né? Curadoria tipo assim, é mais importante do que qualquer outra coisa. porque assim, eu posso aprender sobre JavaScript no YouTube. Perfeito. Mas qual é a qualidade desse conteúdo? O que esse cara está falando realmente vai ser bom para o teu dia a dia? O jeito que esse cara explica é a forma que vai fazer tu entender. São várias camadas, porque hoje a gente tem uma camada que deixa tudo mais difícil, que é a falta de tempo, cara. Uhum. Porque a nossa rotina, a gente continua tendo 24 horas, só que agora a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Instagram, a gente tem as redes sociais, a gente tem o celular. E esse tempo não foi adicionado na nossa vida. Por isso que a gente tem menos tempo agora. Porque eu tenho que fazer todas as coisas que todos os seres humanos já faziam antes de existir o celular e as redes sociais, e mais as redes sociais. E mais disputar o tempo com o anúncio do YouTube, com o TikTok, com a dancinha. É isso, cara. Tipo assim, a gente tá falando aqui, meu... Se eu pegar o WhatsApp aqui, eu tenho certeza que tem 10 pessoas me chamando e eu vou ficar 20 minutos e não vou perceber, cara. Eu vou no TikTok ali, eu fico meia hora olhando aqueles vídeos engraçados e nem percebi. E aí quando eu vi, eu tô sem tempo. Tempo para estudar, tempo para fazer outras coisas. Então, eu costumo dizer que a gente está na adolescência ainda da adoção da tecnologia, porque a gente está entendendo como ela vai se acoplar à nossa vida. Né? A gente, por enquanto, só usou. Uhum. E agora a gente está vendo que usar Instagram me dá ansiedade, porque eu me comparo com as pessoas, não quero usar Instagram. Usar TikTok me rouba muito tempo. A gente está aprendendo ainda essas coisas, a gente está nessa fase agora de aprender isso. Então eu acho que a gente está muito ocupado e a gente está com... cara, 10 de 10 pessoas que eu falo, tô sem tempo, não tenho tempo. Cara, vai estudar, não tenho tempo. E realmente é mais difícil agora. Só que tem que entender essa nova rotina, né? O que tem em volta de ti, para que tu consiga, de fato, criar uma rotina de estudos. Como eu estava falando lá do fundo, cara, eu fiquei 4 meses estudando, ouvindo podcast. Podcast, 50 minutos por dia. Isso é educação? É educação. Mas é um outro formato, é uma outra coisa. Aí eu queria me aprofundar, aí eu comprei o curso do cara. O cara ia aprofundar naquele tema e para mim era uma coisa importante e relevante. Legal. A minha segunda pergunta eu me lembrei o que era. Eu quase esqueci e eu me lembrei. Tu estava falando bastante, né, a gente comentou do papel do desenvolvedor, né, a gente comentou um pouco das qualidades que o desenvolvedor ele deve ter, o que ele deve buscar também, né, a gente comentou bastante sobre isso. Eu acho que tu trouxe alguns exemplos do Edson que eu achei fantásticos, assim, achei ótimos. Quer conhecer o Edson já? Quero conhecer o Edson, parece um cara, gente boa pra caramba. Ele é. Eu aprendi um termo com o Guto, quando a gente falou no podcast passado, que a gente fala em soft skills, mas quando fala soft parece que é leve, parece que é fácil. Sim. Né? E ele até disse que tem um termo novo ali que ele... Power skills. People skills. People skills. People skills. Por que tu acha, na tua opinião, o que tu vê, né? Fazendo uma curadoria, então, disso tudo que a gente falou agora nos últimos 50 minutos. Por que os people skills são importantes para os desenvolvedores e para os profissionais de qualquer área? Para que ele consiga dar os próximos passos na carreira, né, cara? Eu acho que a gente começa a nossa carreira aprendendo a habilidade técnica daquele trabalho. E para a gente dar os próximos passos, a gente precisa de people skills. Saber negociar, saber se relacionar, saber conversar com as pessoas, saber transmitir aquilo que tu faz. Tudo isso são coisas fundamentais para te dar o próximo passo. Né? Porque assim, se tu aprender só a técnica, tu vai ser um bom técnico naquilo, né, especificamente. Se eu quiser aprender a arrumar uma geladeira,
Eu vou fazer um curso no Senai de como arrumar uma geladeira. Vou aprender a técnica de como se arruma uma geladeira. Vou ser um cara bom de arrumar uma geladeira. Mas para mim vender o serviço de geladeira, cara, para mim criar uma empresa de geladeira, para que a minha empresa seja a melhor empresa de geladeira do meu bairro, eu preciso de várias outras coisas. Eu preciso saber me comunicar, eu preciso saber me relacionar, eu preciso das soft skills, das people skills, né? Enfim, existem hoje vários termos, mas eu preciso entender que a parte técnica é muito importante, ainda mais para quem é desenvolvedor, porque está sempre se atualizando. Eu tenho a oportunidade de ir quase que anualmente no Web Summit lá em Lisboa, a gente faz a cobertura, e eu vejo que tem um palco da Amazon, por exemplo, cara, todo ano são novas pautas, novos temas. Esse ano tu vai me encontrar lá, então. Tu vai ir? Vou ir. São outras coisas, outros temas. Há 3 semanas atrás, eu fui convidado para ir no escritório da Amazon lá em São Paulo para ver um workshop sobre AWS. Cara, eu não sabia 90% do que eles estavam falando. Mas era uma coisa sobre economia de recursos, otimização de custos. Eu disse, vou ir ver, vou lá Opa, ouvir, entendeu? Interessei. Ou pelo menos para entender quais são as discussões dessa galera. Eu preciso, né? Então, assim, eu acho que é tu se desafiar também a aprender o que tu não sabe, ao que tu não é bom, entendendo que é isso que vai te ajudar e é isso que vai fazer tu dar o próximo passo, cara. Ou é isso que vai fazer tu chegar lá onde tu quer chegar, cara. Tu quer ser o CTO do Google? Cara, pergunta para esse cara o que ele fez para chegar lá. Né? Com certeza não foi só estudar programação. Né? Foi estudar várias outras coisas que são tão importantes quanto isso. E chega uma fase que tu nem programa mais, né? Eu imagino que tu programe pouco agora. Muito pouco. Tu vira um cara de negócio mesmo, de fato, e aí tu vai evoluindo, mas isso é um processo. Eu acho que é importante também as pessoas que estão nos ouvindo não se cobrar para ser esse cara já logo. Perfeito. Demora, velho. É consistência, cara. É todo dia um pouquinho. Né? Eu tenho um amigo, o Leandro BNK, que ele fala que a fórmula do sucesso é tu ser melhor, um pouquinho melhor a cada dia por um tempão. E eu gosto muito disso porque é isso, cara. As pessoas às vezes perguntam pra mim, pô, Rafa, tu é um cara de sucesso, o Cher aí tem sucesso. Qual é a fórmula? Trabalhar pra caramba, cara. Estudar pra caramba. Se dedicar, ser legal com as pessoas, entender no que tu não é bom. São várias coisas, cara, né? E é muito difícil, cara, porque assim, são muitas pessoas concorrendo pelo mesmo lugar, pela mesma coisa, né? Imagina, eu te falei aqui umas 2, 3 vezes que eu quero ser a maior empresa de educação do Brasil. Aí eu vou te provocar daí. Quantos não querem? Aí eu vou te provocar. Quantos que estão nesse mesmo jogo que tu quer jogar? São muito menos do que... Sim, muito menos. Né? Mas assim... É mais difícil, com são certeza. muito menos, mas muito mais preparados, né, mais cara? Preparados. Porque isso é uma outra coisa. Esses dias eu estava falando com um amigo meu. Como é que tu faz quando tu tá num mercado que o cara que é o número 1 tem 1000 vezes mais recursos que tu? E 1000 vezes não é uma hipérbole, é 1000 de verdade. Tem 1000 vezes mais pessoas, mais dinheiro, mais estrutura, conhece mais. Como é que tu faz? Né? Tu tem que entender, cara, esse cara aqui, ele é um navio. Ele não consegue se mexer tão rápido. Eu sou um jet ski. Então eu tenho a vantagem da velocidade. Eu sou mais rápido que esse cara, né? Eu consigo testar coisas mais rápido, que talvez ele vá demorar, porque ele tem que aprovar com o jurídico, com o financeiro, com um monte de gente. Eu não preciso aprovar com ninguém, eu faço aqui rapidinho. Isso é uma vantagem competitiva perante a esse cara. Só que como é que eu aprendi isso? Estudando, cara. Eu ouvi um monte de cara que estavam também em mercados gigantescos e eram pequenos. E aí eu botei essa pergunta para mim mesmo, porque eu não sabia a resposta dessa pergunta. Quando eu me fiz essa pergunta, quando eu olhei para cima, né, tipo, cara, olha só o tamanho desses caras, velho. Olha o meu tamanho, como é que eu vou competir com esses caras? E aí fiquei pensando, cara, alguém já pensou isso, não é possível. Né? Não é possível que a RD Station de Floripa, quando começou, não viu que existia o HubSpot, que era o maior player do mundo do mesma coisa. Só que os caras viram que... Eu vi um podcast do Eric Santos que ele falou, cara, o HubSpot não estava olhando para o Brasil. Eles queriam expandir na Europa. Já é. A gente viu que a gente tinha tempo para criar isso no Brasil e na América Latina. É isso, cara. Às vezes é só uma visão, cara. Uma coisa que tu ouve que te faz ir para outro lugar, né? Faz a tua mente ir para outro lugar. Porque a gente costuma pensar baseado no que a gente convive, onde a gente vai, com as pessoas que a gente fala. Só que tu precisa ampliar a tua visão, né? E aí quando tu vai em um evento, por exemplo, cara, tu vê pessoas de outras empresas, tu vê pessoas comentando em volta, foi no stand do cara ali, o cara falou um negócio, talvez, esse negócio aqui é legal. E aí tu vai expandindo, até que tu vai ficando bom,
né? Só que demora, não é rápido. Bala, do caralho. Do caralho, eu achei esse Que bom que fechamento tu aqui, gostou, cara. meu Deus. Meu Deus, muito legal, velho. Muito obrigado mesmo. Que bom. Eu Queria comentar muito. também, um último ponto, tu comentou também do Edson. O Edson É o cara. O Edson é o cara. O Edson é o cara. Eu achei muito legal o que tu falou, sabe? Eu queria deixar isso bem claro e registrado no podcast aqui, antes da gente finalizar até. Tu comentou que ele te impressionou e ele te entregou muito mais antes de sentar na cadeira e começar a escrever código. Sim. Né? Eu digo uma coisa para os desenvolvedores também, que é o seguinte, que tu tem que escolher, em algum momento na tua profissão, né, na tua carreira, tu tem que tomar uma decisão que é muito simples. Tu vai querer ser um profissional ou um amador. Sim. Eu digo assim, ó, tu gosta de programar? Cara, que legal. Faz como hobby. Programa em casa, fim de semana. Pra tu virar um programador, um desenvolvedor, tu não tem que gostar de programar. Né? Gostar de programar pode te ajudar, porque daí tu vai ter mais facilidade, tu vai fazer com mais gosto, tu vai gostar do que tu faz. Mas Sim. quando tu vai programar profissionalmente, esquece. Tu tem que programar, tu tem que ter a consistência, tu tem que ter a vontade, tem que conhecer de negócio, tem que conhecer de soft skills, tem que conhecer de mais técnica e tal. Então isso vai reduzindo também o mar, né, de variações, por exemplo, que a pessoa ela vai lá e vai pensar, puta, vou fazer um código novo do zero, ou não, vou copiar uma coisa que já existe, vou melhorar um pouquinho, lançar esse produto, ganhar mais mercado, né, ajudar a empresa, Sim. etc. E isso eu acho que é muito importante. Eu entendi isso daquele papo que tu trouxe lá do Edson, sabe? Vinculando que ele te mostrou muito mais resultado antes dele sentar na cadeira e começar a programar. E aí tu deu uma credibilidade, talvez 10 vezes mais até, né? Uma confiança 10 vezes mais rápido nele do que se ele fosse lá e te mostrasse os códigos que ele já fez. É isso aí. Quando ele já fez de entrega, por exemplo, né? Isso eu acho muito legal. Porque e uma coisa que as pessoas não entendem, às vezes também, que eu também demorei para entender, é que uma relação de trabalho é o início de uma relação de confiança. E aí, quando tu tá no início de uma relação de confiança, tu tem que mostrar pra pessoa que tu é confiável. Uhum. Como é que tu mostra isso? Não é só chegando no horário trabalhando todo dia. É mostrar que, cara, eu entendi tua dificuldade, eu vou te ajudar, eu vou te explicar. Olha para isso aqui. Né? Esse recurso que tu tava pensando em investir, não precisa agora, pode ser daqui 6 meses. Pô, esse cara tá do meu lado. Esse cara eu confio. E isso é no dia a dia, cara. Não é uma coisa só que vai fazer tu ganhar essa confiança. É o dia a dia, cara. Eu tenho hoje pessoas que trabalham comigo há 4, 5 anos. Eu entrego tudo na mão dessa pessoa, cara. Eu sei que ela vai fazer melhor que eu até. Show. Só que eu sei que ela vai fazer bem. Ela é uma pessoa que, né, enfim... Eu tenho um amigo, o Alf, que inclusive é um cara legal pra te convidar aqui. Ele é Relações Públicas. Uhum. Ele fala que tem muita gente nota 5, cara, no mercado. Uhum. Se tu for nota 7, tu já vai ser muito diferente de muita gente, cara. E como é que faz pra ser nota 7? Às vezes tu vai ter que fazer alguns sacrifícios. Às vezes tu vai ter que pegar algum horário de lazer pra te estudar, pra te trabalhar, pra fazer um trabalho, um projeto voluntário, pra te ter aquela experiência. No começo, principalmente, né? E tem gente que não quer fazer isso, e aí tudo bem, cara. E aí tu começa a ver... Hoje eu vejo claramente, cara, as pessoas que crescem na carreira e as que não crescem. Né? De forma geral, muitas pessoas não querem fazer esse sacrifício e tá tudo certo, né? Eu acho que hoje a gente está vivendo num mundo que tem espaço para todo estilo de vida. Perfeito. Né? O que o capitalismo nos vende não necessariamente é verdade, ou é legal, ou não é para todo mundo, né? Eu conheço muitas pessoas que são felizes que, cara, não tem toda essa ambição. Perfeito. Mas se tu tem essa ambição, esse é o preço que tu tem que pagar. E esse é o caminho. Esse é o caminho. Maravilha, cara. Show de bola. Pra gente Que bom finalizar que aqui, meu velho. Quem que tu vai chamar pra gente aqui? Quem que tu vai indicar pra vir aqui e dar uma hackeada na tech junto com a gente também no próximo episódio? Cara, eu vou indicar o Alf, então. Alf, ele é um dos beleza. caras que eu mais aprendo. Ele trabalha CMO hoje da IGA, que é uma EdTech. Ele é um cara que trabalhou muito tempo no entretenimento, mas ele é um cara que passou pelo mesmo processo que eu, assim, de tecnologia, de conhecer esse mercado, de entender melhor como isso funciona. E ele é o cara do relacionamento. Ele é o cara que ensina as pessoas a se relacionar. Então, acho que ele vai agregar muito aí pra vocês no podcast. Que legal. Muito obrigado, meu velho. Olha, não tenho palavras pra te agradecer aqui. Acho que foi um dos melhores episódios que a gente já gravou aqui, de conteúdo, de riqueza de detalhes, de empreendedorismo, de carreira. Eu tenho certeza que quem tá escutando aqui desde o início aprendeu muito e vai agregar muito na sua carreira. Então, de verdade, muito obrigado, meu velho. Obrigadão. Eu que agradeço o convite aí. E a nossa trajetória é isso, né, cara? A gente apanha um monte aí, aprende apanhando, mas não podemos esquecer que a gente tem que aprender a ouvir e aprender a filtrar.
Isso vai nos levar para o próximo nível. Tem que fazer um desfecho aqui, né? Já que falamos muito de pessoas, né? De comportamento, de habilidades. Quero fazer um fechamento dizendo a frase principal do Hackena Tech, que é a seguinte, que a tecnologia consegue mudar o mundo, mas somente as pessoas é que mudam a tecnologia. Então, obrigado por ter nos assistido aí. Obrigado. Até a próxima. Valeu.